Graças a Deus, estamos hoje no dia 189, 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. E agradeço a você também por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E graças a Deus, nós estamos, para quem está chegando agora, né, nós estamos nesse projeto que veio do Senhor, para a honra e glória dele, que é meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026 também. Graças a Deus, o ano, né? Lermos a lei do Senhor nesse ano agora, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos hoje no dia 189 de 365. O que acontece? Graças a Deus, hoje é um dia muito especial. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E hoje é um dia muito especial porque, assim, graças a Deus, vamos terminar o livro de Provérbios e vamos começar o livro de Eclesiastes. E, assim, uma grande parte do livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, pelo rei Salomão. E o livro de Eclesiastes também foi escrito pelo rei Salomão. Então, assim, há uma sabedoria muito grande aqui. E realmente vale muito a pena a gente buscar entender. E no decorrer do tempo nós vamos ver alguns aspectos que fazem parte da natureza humana. Nem sempre alguém que está ali, que tem a compreensão, né, a sabedoria do Senhor, mas alguém que tem um senso comum. E em muitos momentos alguém que até está, de certa maneira, insensível, né, para algumas questões. Mas sempre o Senhor mostra como a mão dele é conosco. Seja no momento onde a gente está muito alinhado com Deus, por exemplo, Salmos, seja no momento onde a gente está ouvindo a voz de Deus diretamente com Provérbios, ou seja no momento onde a gente está mais ou menos no nosso senso comum. E aí entra, né, Eclesiastes, basicamente. Então, assim, é um livro muito interessante, que mostra os aspectos humanos, questões cotidianas, mas que, acima de tudo, como devemos pensar e raciocinar e colocar a nossa vida à disposição de Deus para que Ele venha trabalhar em nós e entendermos o sentido disso. E vamos seguir aqui que no decorrer o Senhor vai nos dando, né, a sabedoria dele e é uma maravilha. E vamos finalizar Provérbios e vamos entrar em Eclesiastes agora, se Deus quiser, em nome de Jesus. E sinceramente, não sei qual o tempo, né? Se vai ser um pouco maior que Salmo 119, se vai ser um pouco menor. Mas é um livro muito denso, é um livro muito maravilhoso, que tem muita sabedoria, mas vale muito a pena. E vamos lá, para a honra e glória do Senhor. Provérbios capítulo 31. E aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E é isso aí. Provérbios capítulo 31. Ditados do rei Lemuel. Ditados do rei Lemuel. Uma exortação que a sua mãe lhe fez. E aí você vê coisa maravilhosa, né? Rei Lemuel, ele foi ensinado por sua mãe. A sua mãe foi lá e deu sabedoria para ele. Olha, se você quer o bem para sua família, se você quer o bem para seu filho, se você quer o bem para sua posteridade, ensine a lei do Senhor. Dê a lei do Senhor. Isso é a coisa mais valiosa que você pode deixar de legado. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. E aí você vê, com mulheres. Olha, desde do jardim, Deus estabeleceu que o homem só viesse a ter uma mulher. Deus não estabeleceu Adão e Evas. Deus estabeleceu Adão e Eva. Deus, ele sempre mostrou que o voto perante ele é um voto, ele é uma aliança. Não existem 2 ou 3 ou 4 alianças, só existe uma aliança, um voto. O próprio Jesus, ele só tem uma noiva, que é a noiva de Cristo, que é a igreja. Não há 2 ou 3. Tanto que só por esse entendimento básico, a própria lei do Senhor já nos mostra que nós todos, a noiva de Cristo, vai comer as bodas do Cordeiro, todo mundo junto. Não vai haver essa história de uma parte foi levada e outra parte foi deixada para na segunda vinda, essa segunda parte que ficou ser levada também. Que isso? Jesus é poderoso e bom para abandonar, ou melhor, deixar guardada as 99 ovelhas e ele vai atrás da única ovelha que se perdeu. Jesus é fiel. O tempo inteiro Jesus foi fiel.
Ou seja, Jesus vai comer a boda do cordeiro com a noiva completa. Não existe essa de ter um arrebatamento, depois ter outro arrebatamento, depois ter outro. Não existe isso. Vai ser apenas um arrebatamento. Ao som da última trombeta, os que estiverem vivos serão transformados e os mortos serão ressuscitados primeiro. Acabou. Só que para chegar na última trombeta, vai ter que passar por 7 selos. E para chegar na última trombeta, vai ter que passar por 6 trombetas. Porque é só o som da última. Nós, igreja do Senhor, noiva de Cristo, eu, noiva de Cristo, você, noiva de Cristo, nós só iremos tomar o vinho, o cálice da ira de Deus? Não. Por que nós não iremos tomar? Porque justamente Cristo tomou por nós. Nós só iremos estar nas bodas do Cordeiro, que é a festa do Senhor lá no céu com Ele. Enquanto isso, os cálices da ira de Deus não estão sendo derramados sobre a terra. Ponto. Então, assim, Deus estabelece apenas uma noiva para Cristo. Deus estabelece apenas uma noiva para Adão. Deus estabelece apenas uma noiva para o rei. Apenas um voto. Não há 2 ou 3. Só há uma aliança. Então, Limuel, não gaste sua força com mulheres. Pelo contrário. Não convém ao rei, não convém aos reis, Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Olha, não perca sua consciência, não convém. Você pode? Pode, mas convém não. Não perca sua consciência. Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina. Ou seja, perca seu entendimento. Faça isso não. E deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Você vê, aos que estão prestes a morrer, aos que já não têm esperança, dê para eles bebida fermentada. Vinho aos que estão angustiados. Olha, basicamente a pessoa passou uma dificuldade muito grande, passou uma situação terrível. Ele está em uma situação péssima, para ele. Já está em uma situação prestes a morrer. Olha o conselho aqui. E volta a dizer, não perca sua consciência. Independente da situação que você passou, independente do que você viveu, não perca sua consciência. Porque você não sabe nem quando você vai morrer. É Deus que determina a nossa vida. A melhor coisa que existe é você entender seu problema, entender sua situação e entregar a Deus. Isso é muito melhor. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. E não mais se lembrem da sua infelicidade. Olha o conselho que ela está dando. Não queira você que está bem, que está vivo, que está saudável, beber. Não queira você que está com a vida tranquila, digamos assim, se misturar com isso. Não vale a pena. Então, assim, a lei do Senhor ela é muito clara. Jesus, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Então, se fosse errado beber vinho, logo Jesus não teria feito isso. Mas a questão é, o tempo inteiro a lei do Senhor nos mostra, ande no caminho do Senhor. Não se misture com coisas que tiram sua consciência. Não se misture com coisas que vai te tirar do foco. Não se misture com coisas que vai te limitar. O tempo inteiro Deus nos mostra, muito melhor do que dominar uma cidade murada, cercada, fortalecida, é dominar a si mesmo. Então, tenha autocontrole. Não vale a pena você correr o risco de ter mais um pecado. Não vale a pena você correr o risco de entrar em uma situação que depois você vai ficar escravo disso. Não vale. Então, a lei do Senhor sempre nos ensina, o pecado está aqui, o erro está aqui, a possibilidade de você falhar está aqui, ande do outro lado. Vale muito mais a pena. Versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, que seja o defensor de todos os desamparados. Olha, nós estamos aqui para justamente ser isso. Cuidar de quem não pode ser cuidado. Defender quem não pode ser defendido. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Deus ama a justiça. Ama a justiça. Epílogo. A mulher exemplar. Uma mulher exemplar. Feliz quem a encontrar. E diga-se de passagem, lembra lá atrás que, para honra e glória do Senhor, nós lemos que o homem ele pode herdar do pai e da mãe bens e posses, mas é do Senhor que ele recebe a mulher,
que ele herda a mulher, que ele tem a mulher. Ou seja, a mulher é um presente de Deus. Mulher você vai encontrar? Não. Se Deus não quiser te mostrar, sinto muito. O homem ele pode herdar bens e posses, mas a mulher, não. E aqui, falando a respeito dessa mulher, uma mulher exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa do que os rubis. Diga-se de passagem, até hoje rubis são absurdamente valiosos. Mas naquele tempo era muito mais valioso, era extremamente mais difícil. Ou seja, é algo absurdamente valioso, é algo absurdamente excelente. Muito mais. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Você vê que coisa boa, né? Que bênção. A confiança é uma maravilha, é coisa de Deus. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. E aí você vê que coisa boa. Olha, errar nós vamos, falhar nós vamos. Mas é sempre querendo acertar. Isso é bênção. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. E com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. E aí você vê, olha, em todos os ambientes, em todo canto, em todo momento, ela é uma bênção. Administra bem o seu negócio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Ou seja, uma pessoa que está ali habilidosa, que tem maestria no que está fazendo. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Você vê, além dela ter maestria no que está fazendo, além dela ser uma bênção, ela cuida dos outros. Tanto os de casa, logo de manhã cedo, tanto os de fora de casa. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. E é uma pessoa que se prepara, é uma pessoa que se programa, é uma pessoa que tem foco, é uma pessoa que tem que não para. Lembra que lá atrás, feliz é o homem que tem foco, feliz é o homem que não para, feliz é o homem que tem não, né, tem esse trabalho constante. E aqui, olha, todas as qualidades de um homem abençoado, olha aqui, a mulher, ela tem. Ela não só tem como ela executa. Ela não só tem como ela vive. Ela não só tem como a vida dela é essa. E aí você vê que coisa bela, né? Deus foi lá e fez o homem. E aí Deus foi lá, né? Da costela do homem fez a mulher. Só que aí que tá. Deus deu muitas bênçãos pro homem. Mas também Deus deu muitas bênçãos pra mulher. Pra quê? Pra que ambos venham a se complementar. Pra que ambos venham a se manter firme. Isso é uma bênção. Isso é louvor a Deus. Faz cobertas para sua cama. Veste-se de linho fino e de púrpura. Ou seja, alguém que tem planejamento. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, entre as autoridades de sua terra. E aí você vê coisa interessante, né? Ele, o marido, é respeitado. Claro, pelo que ele é, sim. Mas também pelo que ela é. Você está entendendo a questão? Você, esposo, vai dar honra à sua esposa. Você, esposa, vai dar honra ao seu esposo. Entende? É um cuidando do outro. Ela faz vestes de linho e as vende. E fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e de dignidade. Sorri diante do futuro. E aí você vê coisa interessante, né? Ela sorri diante do futuro. Ou seja, ela tem paz com Deus. Ela vive em paz com Deus. Por quê? Porque sabe que o futuro Deus proverá. Olha, ela sabe que o futuro não tem problema. Porque amanhã Deus vai estar. Ela tem essa compreensão. Ela tem essa sabedoria. Ela tem essa certeza. Por isso que ela fica em paz. Vive a vida dela em paz com Deus. Com o esposo, com a família.
Por quê? Porque ela sabe que Deus está presente. Ela tem persistência. Ela tem resistência. Isso é uma bênção. Fala com sabedoria e ensina com amor. Meu Deus do céu. Olha, isso aqui é uma dádiva. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Homem geralmente não é assim, não. Homem geralmente, bora, meu irmão, bora, segue, faz isso aí e tal, não sei o quê. Homem é assim. Mas Deus, por misericórdia e graça, falou, não, peraí. Eu fiz a versão 1.0, né, que é o homem. Agora eu vou fazer a versão 2.0. Uma versão muito mais polida, muito mais harmoniosa, muito mais educada, muito mais bela. Homem é fedido, homem é sujo, homem é feio. Mulher é bonita, mulher é educada, mulher tem amor, mulher tem sabedoria. O homem busca sabedoria, a mulher já tem. Ó que diferença. Então, assim, nós precisamos entender que literalmente o que falta no homem tem na mulher. E o que falta na mulher tem no homem. Olha, isso é uma coisa tão incrível que é louvor a Deus. Só abrindo um parêntese, o que seria do dia? O que seria do sol se não tivesse lua, se não tivesse noite? Ou o que seria da noite se não tivesse sol, se não tivesse o dia? Olha, uma coisa completa a outra. E isso é louvor a Deus. Isso é glória a Deus. Fala com sabedoria e ensina com amor. Que coisa linda. Ó, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. E aí você vê, lembra que o tempo todo o Senhor falou, ó, não seja preguiçoso, aprenda com as formigas, faça seu negócio, não pare. Ela cuida dos negócios da casa, dos negócios da sua casa. Ou seja, tem vários negócios e ela cuida de todos. E ó, e ela não dá lugar à preguiça. Ela corre atrás, ela faz. Que bênção. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Que coisa bela. E interessante é isso, que ele chega e fala isso, mas ele queria fazer muito mais. Ele não queria só falar. Ele não queria só dizer. Ele não queria só elogiar. Mas ele queria fazer muito mais. O que, infelizmente, nós podemos fazer é isso, é falar. Mas assim, sem dúvida, com certeza absoluta, ele gostaria de saber falar mais palavras, saber falar outros idiomas, para que ele pudesse vir a elogiar ela. Pela bênção que ela é, pela bênção que Deus fez. Mas o que ele pode fazer é isso. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. E aí, versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, misericórdia. Olha que coisa linda. Olha, isso aqui é muito verdade. Busque você, mulher, e o homem também, claro, temer a Deus. Porque, literalmente, absolutamente todas as coisas que nós somos e temos é louvor a Deus. A coisa mais valiosa que temos é o Senhor. E isso a gente nunca pode esquecer. Então tema ao Senhor. Isso é bênção. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. E aí você vê que coisa interessante. Provérbios começa ensinando o sábio, dando mais sabedoria ao sábio, dando experiência ao inexperiente, dando conhecimento àquele que é tolo. E Provérbios termina justamente falando da mulher que é exemplar. Justamente termina falando, olha, de tudo que foi falado, de tudo que foi ouvido, de tudo que foi ensinado, entenda, a mulher, para a glória do Senhor, essa mulher exemplar, ela já é o que foi ensinado. Ela já é o que foi dito. Ela já é o que foi mostrado. Ela já é algo excelente. O homem vai se tornar, mas a mulher já é. Inclusive, diga-se de passagem, você pega uma menina e você pega um menino que tem a mesma idade. É quase certo que a menina, os dois têm 15 anos.
é quase certo que a menina tem uma cabeça muito mais à frente do menino de 15 anos. O menino de 15 anos tá querendo o quê? Tá querendo andar de bicicleta, soltar pipa, fazer esse tipo de coisa. A menina não. Ela já tem ali um plano de vida, já tem ali uma visão, já tem ali um entendimento, já tem ali um direcionamento do que ela quer pra vida dela. Então, assim, olha, de tudo que é excelente, de tudo que é bom, a mulher exemplar, ela já é. E o homem vai se tornar, o homem vai se tornando. E a questão é, Deus, volta a dizer, Deus ele sempre faz questão de mostrar que o homem precisa da mulher e que a mulher precisa do homem. Ambos se complementam, ambos se fortalecem, ambos se juntam. Entenda, ponha isso em sua mente. A sabedoria e a base da sabedoria é o temor ao Senhor. E Deus que fala que não é bom que o homem esteja só. Um cuida do outro, para a glória de Deus. E o outro cuida do outro, para a glória de Deus. Um cuida do outro, para a glória do Senhor. E para a honra e glória do nosso Deus Cristo, esse foi a nossa finalização do livro de Provérbios. E agora nós vamos entrar aqui no livro de Eclesiastes, um livro escrito também por Salomão. Muitos dos provérbios aqui foram escritos por Salomão, mas agora vamos entrar aqui no livro de Eclesiastes. Livro esse escrito por Salomão. É um livro bem interessante, mas diga-se de passagem, é um livro que basicamente é um entendimento de um homem médio. É um entendimento de um homem que para e pensa e reflete sobre a vida. Não um homem comum, mas um homem que tem conhecimento, um conhecimento apurado, um conhecimento trabalhado, um conhecimento recorrente a respeito de algo. Diferente de Salmos, que é louvor a Deus, gratidão a Deus, súplica a Deus, clamor a Deus e exaltação ao nome do Senhor. Diferente de Provérbios, que é ensino da sabedoria. Aqui já é um conhecimento, algo que os homens de fato, o ápice da nossa filosofia humana, ele começa a chegar próximo ao livro de Eclesiastes. E aqui basicamente é o ápice da filosofia humana. Vamos começar para a honra e glória do Senhor. Eclesiastes, capítulo 1. Nada tem sentido. E aí ele já chega logo, né? Salomão já chega muito simples. Nada tem sentido. Pronto. Basicamente essa perícope, esse título aqui, esse prólogo, ele já, literalmente, ele já resume o livro. O entendimento humano, o entendimento do homem médio que pensa um pouquinho mais, ele chega a essa conclusão. Nada tem sentido. E aí ele cai nessa crise existencial de uma forma tão profunda que ele já deixa de ver o brilho da vida. Ele já deixa de ver o brilho das coisas que o Senhor fez. Para ele, a vida perde o sentido. E aí, justamente dentro desse contexto ou você é ignorante e é feliz, ou você é tolo e é feliz, ou você cresce um pouco em sabedoria, em conhecimento, e simplesmente você fica extremamente mal. Quanto mais você cresce em conhecimento, pior você fica. Mas a questão nós não devemos apenas crescer em conhecimento, mas devemos crescer em sabedoria, em louvor a Deus. Então, quanto mais você cresce em conhecimento, mais você vai se dedicar a Deus. Mais você vai louvar a Deus. Mais você vai buscar o Senhor. Mais você vai se dedicar ao Senhor. Mais você vai abrir seu coração a Deus. Mais você vai fazer da sua vida a vida de Deus. Mais você vai se debruçar em quem Deus é. Mais você vai querer a presença de Deus. Quanto mais você cresce em conhecimento, mais da sua vida você vai dedicar a quem Deus é. Para que isso aqui não aconteça, nada tem sentido. É o contrário. Tudo tem sentido. Tudo é para a glória de Deus. Ponto. Entende? Então, vamos começar para a honra e glória do Senhor. As palavras do mestre, filho de Davi. E no caso aqui, mestre, ele está escrevendo a respeito dele próprio. Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ou seja, do rei Salomão. Vamos lá. Que grande inutilidade, diz o mestre, de Salomão. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. E aí interessante é que
O ápice da filosofia humana, em tese, né, entre aspas e muitas aspas, chega ao negativismo, né? Ele sempre leva ao negativismo das coisas. Porque não há sentido na vida. Só que assim, voltando, o ápice da filosofia humana só consegue chegar ao negativismo puro. Mas tem uma questão que muda tudo. Se nós pararmos no conhecimento, a gente fica só no negativismo. E temos uma vida assim, uma vida totalmente nihilista, terrível. Vale a pena? Não vale, não. Aí que muda tudo. A sabedoria do Senhor. Esse aqui justamente olha, o conhecimento pelo conhecimento ele é inútil. O conhecimento pelo conhecimento ele só vai te levar a entender que tudo é inutilidade. Mas espera aí. O que é que nós lemos e vimos? Tudo glorifica a Deus. Tudo que tem fôlego glorifica quem Deus é. Tudo que busca a Deus encontra. Quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos. Justamente o prazer de Deus é ocultar coisas. Mas a alegria dos reis é fazer com que essas coisas venham a ser trazidas. O prazer de Deus é fazer coisas, é criar coisas. E o nosso prazer tem que ser esse, buscar aquilo que ele fez e faz. Agora o conhecimento chega e fala, não, grande inutilidade. Vamos continuar. O que o homem ganha com todo o seu trabalho? Em que tempo, em que tanto se esforça debaixo do sol? E aqui a gente começa as grandes perguntas. Aqui a gente começa as grandes aflições. Aqui a gente começa o grande entendimento. Peraí, o que é que o homem ganha trabalhando tanto debaixo do sol? E aí que tá, aos olhos humanos, ganha nada. Aos olhos humanos, é inutilidade, não tem sentido. Mas espera aí, para Deus, nós trabalhamos à toa? Não. Tudo que fazemos para Deus, fazemos para a glória de Deus, fazemos para essa terra, fazemos para esse mundo ser abençoado. O propósito é esse. Por isso que, voltando àquele ponto, se você tem um negócio, se você faz alguma coisa, se você tem um trabalho, que esse trabalho ele só serve para poder te dar dinheiro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. O seu trabalho tem que servir para glorificar a Deus, para abençoar famílias, para abençoar pessoas. E, se possível, te dar dinheiro também. Mas o dinheiro aí não é um fator obrigatório. Mas você abençoar essa terra, você abençoar esse mundo, sim. Dinheiro, não. Mas abençoar esse mundo, abençoar essa terra, sim. É o que Deus ensina. Mas aí que tá um homem que viveu a vida inteira se esforçando debaixo do sol, trabalhando, e nesse caso aqui provavelmente trabalhando para poder comer. Qual o sentido dele? O sentido dele é trabalhar para poder comer. Se o homem que vive para trabalhar para poder comer e comer para poder trabalhar, qual o sentido? Você entende? A sabedoria do Senhor está lá em cima. Glorificar a Deus, abençoar essa terra, fazer esse mundo um lugar melhor. Fazer a restauração de todas as coisas, fazer o Tikkun Olam, fazer a limpeza, fazer a purificação desse mundo. Enquanto o homem que trabalha para comer e vive para... Trabalha para comer e come para trabalhar, qual o sentido? Você entende a diferença de um lado para o outro? Não seja esse homem. Glorifique a Deus. Gerações vêm e gerações vão. Mas a terra permanece para sempre. Ou seja, tudo continua igual. Acabou. O sol se levanta e o sol se põe. E depressa volta ao lugar onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas. Seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Presta atenção aqui. Esse homem aqui que tem muito conhecimento, ele está falando, ele está mostrando, olha, a criação de Deus, a grande engrenagem, ela continua rodando. Tudo continua acontecendo. Tudo não para. A criação de Deus não para. Mas, é uma grande inutilidade. Tudo produz canseira. Vamos seguir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente.
Não há nada novo debaixo do sol. Tudo é exatamente a mesma coisa. Nunca teve nada novo. Nunca teve nada... Ah, isso aqui é novo. Não existe isso. Tudo é igual. Tudo é a mesma coisa. Haverá algo novo que possa se dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo. Bem antes da nossa época. Olha, acabou. A realidade é essa. Tudo que os homens falam que criaram, que fizeram, que descobriram, já foi muito usado lá atrás. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Acabou. Você só é importante para Deus. Ninguém lembra de você. Você não vai ser lembrado. Você morre hoje, amanhã já é esquecido. A sabedoria não tem sentido. E aí você vê que coisa interessante. Lembra lá atrás que o tolo diz, sabedoria não tem sentido. Eu não entendo os caminhos de Deus. Sabedoria, para que sabedoria? Não faz sentido nenhum. Olha, lembra que Salomão ele era um homem cheio de sabedoria, depois de Cristo, um homem que tinha mais sabedoria na face da terra? Só que teve um problema. Ele não quis ouvir a sabedoria. O maior erro de Salomão foi, sabe qual? Foi ter várias esposas. E fez com que Salomão viesse a ter outros deuses. Se ele tivesse apenas uma esposa, uma hebreia, uma judia, ele estaria tranquilo, em paz, teria sabedoria e conhecimento. Mas pelo fato de ele buscar outros deuses, pelo fato dele ter se perdido, pelo menos por um estágio da vida dele, pelo menos em um momento da vida dele, o que aconteceu? A sabedoria foi tirada. E aí, agora nós estamos lendo aqui, para a honra e glória do Senhor, exatamente o que o tolo diz, a sabedoria não tem sentido. Nós lemos isso aqui, o tolo diz em seu coração, não há Deus. O tolo diz em seu coração, a sabedoria não tem sentido. O tolo diz em seu coração, sabedoria não tem sentido. O tolo diz isso. O que Salomão está falando? A sabedoria não tem sentido. Por quê? Porque a sabedoria lhe foi tirada. O conhecimento ele manteve, mas a sabedoria foi perdida. Então isso aqui é um sinal para mim, isso aqui é um sinal para você. Enquanto nós estamos na presença de Deus, enquanto nós estamos buscando o Senhor, enquanto nós estamos debruçados, meditando e refletindo na lei do Senhor de dia e de noite, como manda Salmo 1, para honra e glória do Senhor, nós temos sabedoria. Mas a partir do momento que a gente quer buscar nossos caminhos, quer buscar nossos desejos, quer buscar nossa vaidade, sabe o que acontece? A gente diz, a sabedoria não tem sentido. Ou seja, a sabedoria nos é arrancada. Isso é nos deixar do que? O conhecimento. E que o conhecimento chega? Nada tem sentido. Então, você entende a importância de buscar a Deus? Você entende a importância de você se dedicar a Deus? Você entende a importância de você se render a Deus? Olha, ponha isso em seu coração. É infinitamente melhor. Você não tem conhecimento nenhum, mas você amar a Deus, você buscar a Deus, você se render a Deus, do que você ter todo o conhecimento do mundo, mas você não buscar a Deus, não se render a Ele, não buscar quem Ele é. Porque o conhecimento, só pelo conhecimento, não é capaz de te salvar. O conhecimento só pelo conhecimento não é capaz de te levar a Deus. O conhecimento só pelo conhecimento, ele só vai dizer que existe um Deus, ele só vai entender que existe um Deus, e ele só vai chegar à compreensão de que esse Deus deve ser adorado. Mas o conhecimento não vai fazer você adorar a Deus. O conhecimento não vai fazer você ter fé em Deus. O conhecimento não vai fazer você crer em Deus. Olha, infelizmente a realidade é essa. Você precisa buscar a Deus. E você vai buscar a Deus se você tiver fé. E você vai buscar a Deus, e quanto mais você buscar a Deus, mais sabedoria Ele vai te dar. E a sabedoria do Senhor é ouro. A sabedoria do Senhor é preciosa. A sabedoria do Senhor é vida. E vai te dar a sua vida em Deus. E a vida de Deus em você. Conhecimento, pouco importa. Com conhecimento você pode fazer navio. Com conhecimento você pode fazer avião. Com conhecimento você pode fazer mouse.
Com conhecimento você pode fazer uma comida. Com conhecimento você pode fazer coisas incríveis nesse mundo, ponto. Mas o conhecimento não é capaz de te salvar. Mas a sabedoria é. Aí o que o tolo disse? Sabedoria? A sabedoria não tem sentido. O que Salomão está falando? A sabedoria não tem sentido. Por quê? Porque nesse momento da vida dele, nesse recorte da vida dele, ele só tinha conhecimento. Porque ele estava adorando outros deuses. Então, não adore outros deuses. Se renda a Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Minha família foi Deus que me deu. Toda a minha vida foi Deus que me deu. Eu nada tenho, nada sou, tudo é do Senhor. Toda honra e toda glória será dada no nome dele. E se algum momento eu esquecer disso, já era. Eu já estou no inferno. A sabedoria não tem sentido. É o que o tolo disse. E é o que Salomão está falando aqui. Porque a sabedoria dele foi tirada. Ele só ficou com conhecimento. Eu, o mestre. O mestre. Tá bom. Fui rei de Israel em Jerusalém. E aí você vê. Ele tá tão sem sabedoria que ele nem mais se sente rei de Israel. Eu fui rei. Eu fui rei. Você vê, a sabedoria fez um buraco, um vazio, uma brecha tão grande na alma dele, que ele já nem mais se sente rei. E aí você vê a diferença de Davi. Enquanto Davi, sendo perseguido, sendo ali Saul em cima dele, os inimigos também em cima dele, ele sozinho, o que Davi fazia? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Me leva a águas verdejantes. Cuida da minha alma. O Senhor é meu pastor. Não deixa me faltar coisa alguma. Detalhe, no meio da guerra, no meio da aflição, com os inimigos ao redor, sem exército, sozinho. O Senhor é meu pastor. Agora aqui Salomão, sentado naquele trono de ouro, maravilhoso, em um palácio lindo, maravilhoso, com um templo que o chão era de ouro, que as paredes eram de ouro, que o telhado era de ouro, que totalmente repleto de ouro, ele sentado ali com a coroa de ouro na sua cabeça, ele não se sentia mais rei. Eu, o mestre, fui rei de Jerusalém. Por quê? Porque ele não se sentia mais rei. Porque ele perdeu a sabedoria, ponto. Olha, se você perder a sabedoria, diga-se de passagem, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua busca pessoal, a sua dedicação, o seu foco em Deus, você perdeu tudo. Tudo! Você pode perder tudo que você tem, mas se você não perder a sua fé no Senhor, questões materiais, Deus dá, Deus tira. Lembrei de Jó? É o caso. Mas você pode estar com tudo. Mas se você perder a sua fé no Senhor, se você perder a sua busca pessoal a Deus, a sua dedicação pessoal, já era. Já era. Acabou. Lembra que Deus falou? Olha, a falta de persistência vai levar ao buraco. Aqueles que são assim. Ele até usa outra palavra, que é justamente isso. Se você não tem persistência, já era. Você precisa ser persistente. Você precisa ser disciplinado. E a palavra justamente é essa. A falta de disciplina faz com que as pessoas caiam. Seja disciplinado na lei do Senhor. Busque ao Senhor de dia e de noite. Como diz Salmo 1. Olha, todas as bênçãos de Deus chegam na sua vida. Se você buscar a Deus de dia e de noite. É uma promessa. Deus, ele é fiel. Deus, ele é verdadeiro. Acabou. Acabou, é só isso. Aí você vê Salomão sentado no trono com sua coroa maravilhosa, no seu lugar maravilhoso, no seu palácio maravilhoso. Diga-se de passagem, Jerusalém, Israel, já era extremamente rica com Davi. Com Salomão, era infinitamente mais rica. Nós lemos isso. Nós lemos isso aqui para honra e glória do Senhor. Na época de Salomão, o ouro era tão comum, mas tão comum, mas tão comum, que a prata quase não havia. As pessoas não negociavam nem prata. Por quê? Porque o ouro era muito comum. Então, assim,
Salomão, com todo conhecimento, e sim, o conhecimento dá bens materiais, mas sem a presença de Deus. O que aconteceu? Eu fui rei em Jerusalém. Nem mais se sentia rei. Olha, quem firma seus passos, quem protege você, quem te mantém com Deus, é justamente a fé que Deus nos dá. E essa fé, quando nós buscamos a Deus, provoca em nós a sabedoria. E a sabedoria é transbordada. Nós não temos sabedoria, nós transbordamos sabedoria. Então todo dia se dedique em buscar a Deus. Mais do que qualquer coisa da sua vida pode ser adiada. Você pode fazer amanhã ou depois e tá nem aí. Não importa. Mas você buscar a Deus, isso aí não. Isso aí não. Se você não buscar a Deus em um dia, acredite, ali foi o começo da sua queda. E vamos seguir para a glória do Senhor. Eu, o mestre, fui rei em Jerusalém. Fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do sol. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. E aí diga-se de passagem, enquanto o seu pai falava, todas as coisas glorificam a Deus. Todas as coisas servem para glorificar quem Deus é. Todas as coisas servem para poder exaltar o nome do Senhor. O filho, cheio de conhecimento, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Olha, esse aqui é o caminho de quem só tem conhecimento. Ter conhecimento é bom? É bom. Porque com conhecimento você vai ser o que você quiser. Você vai construir o que você quiser, você vai fazer o que você quiser, você vai gerar o que você quiser. Você vai trabalhar para quem você quiser, você vai construir o que você quiser, você vai ter negócios. Conhecimento é muito bom. Mas se sua vida só tiver conhecimento, rapidinho você vai entrar nisso aqui, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser encontrado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. E diga-se de passagem, lembra que a soberba precede a queda? Salomão, ele achava que tinha sabedoria aqui, nesse tempo, nesse momento, mas não tinha. Sabe por quê? Ele tinha orgulho. Nós não temos sabedoria. A sabedoria nós transbordamos. A partir do momento que a gente deixa de buscar a Deus, a partir do momento que a gente deixa de cumprir o meditar na lei do Senhor de dia e de noite, essa sabedoria é cessada. Chega! Só o que fica? O conhecimento. É o caso de Salomão. Salomão, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. Não. Sabedoria você tem enquanto você está buscando a Deus. Mas conhecimento ficou. E o conhecimento fica de fato. Por isso, me esforcei para aprender a sabedoria. Infelizmente não aprendeu, né? Se tivesse aprendido, ou melhor, se ele tivesse dedicado sua vida todos os dias buscando a Deus, unicamente a Deus, ele teria sabedoria. Mas não foi o caso. Ele quis buscar os prazeres, a vaidade. O seu pai falou. Existem 3 coisas que jamais se fartam. Que é o inferno, que é a lagoa de fogo e é o desejo do coração do homem. Que é o desejo, que é a vontade do homem. Salomão cumpriu esses caminhos. Cumpriu esse caminho do desejo. O inferno não se farta, a lagoa de fogo não se farta e o desejo não se farta. Salomão, tudo que ele quis, tudo que ele desejou, ele fez. Só que aí que tá. Você acha que isso levou ele a ter sabedoria? Não, pelo contrário. Foi justamente a queda dele. E por isso, me esforcei para compreender a sabedoria. Bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. E aí você vê. É correr atrás do vento, buscar compreender a sabedoria. Olha, presta atenção nisso. Salomão, o homem mais sábio depois de Cristo, ele diz, diga-se de passagem, por causa que nesse momento ele estava perdido, ele estava distante de Deus, ele só estava com conhecimento.
Esse homem, ele diz, é loucura, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como loucura e insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Sendo que o tempo inteiro nos foi ensinado em provérbios, em salmos, buscai o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Buscai o temor do Senhor, porque essa é a coisa mais importante da nossa vida. Você consegue entender que não adianta, é impossível. Olha, pelo amor de Deus, ponha isso na sua mente. Não adianta você entender todo mundo, entender todas as coisas, se você não busca se dedicar a Deus. Não adianta você ser o que for nessa terra se você não busca se dedicar ao Senhor. Caso contrário, você vai ser igual ao homem ímpio, igual ao homem tolo. E sabe qual é o caminho do homem ímpio? Sabe qual é o caminho do homem tolo? O inferno, o buraco. As palavras de Salomão aqui estão iguais aos homens ímpios, estão iguais aos homens tolos. Não seja ímpio, não seja tolo. Tenha sabedoria, busque sabedoria. Como é que a gente busca sabedoria? Aqui, refletindo a lei do Senhor de dia e de noite. Acabou. Para a glória do Senhor. E orando e jejuando, estando na congregação dos santos, estando com os irmãos. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou tolerar alguém que eu não estou perto? Entende? Então, pelo amor de Deus, busca a sabedoria. Se dedique a Deus. Conhecimento? 99% não importa. 99% do conhecimento não vale nada. Mas sabe que vale 100%? Buscar a sabedoria do Senhor. Salomão aqui está totalmente errado. Olha, é correr atrás do vento, compreender a sabedoria. Está totalmente errado. Mas esse aqui é o retrato de um homem que se dobrou a outros deuses, que se curvou a outros deuses, que esqueceu de seguir a lei. Ah, mas ele era o homem mais sábio depois de Cristo. Ah, mas ele era o homem mais rico da história. Era o homem mais poderoso da história. Grande lixo. Grande bobagem. Grande correr atrás do vento. Olha, de nada adianta nós termos tudo material se não termos a sabedoria do Senhor. De nada adianta. E lembrando do salmista? Olha, o salmista falou, eu quase escorreguei quando parei para olhar a vida dos tolos, a vida dos ímpios. Então, deixe os outros lá. Viva você buscando a sabedoria do Senhor. Porque isso vale, e vale muito. Vale mais do que tudo que a gente consegue compreender e imaginar. Tudo que a gente consegue imaginar, a sabedoria vale muito mais. Só que agora o homem cheio de conhecimento, que aqui diz, me esforcei para compreender a sabedoria. Também com uma loucura e insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Você entendeu a questão? Pelo amor de Deus, dedique sua vida em meditar na lei do Senhor, em refletir na lei do Senhor, comer a lei do Senhor de dia e de noite, todos os dias da sua vida. Nada mais importa. Ah, mas eu tô com fome, coma depois. Ah, mas eu tô com sede, beba depois. Ah, mas eu isso e aquilo, faça qualquer isso e aquilo depois. Mas primeiro, foque no Senhor. Primeiro tenha disciplina. Olha, a indisciplina dos inexperientes, a indisciplina dos tolos, a indisciplina dos homens vai os matar. Seja disciplinado na lei do Senhor. É Deus que está dizendo, o Criador do universo está dizendo, se você for indisciplinado na lei do Senhor, se você for indisciplinado em buscar quem Deus é, você vai morrer. É Deus que está falando. Ao ponto do homem mais sábio depois de Cristo dizer, é loucura. Olha, como a loucura e a insensatez. Aprendi que isso também é correr atrás do vento. Você vê, o homem mais sábio depois de Cristo, porque perdeu a sabedoria, só ficou o conhecimento, está dizendo que nada. É loucura. É correr atrás do vento, buscar compreender a sabedoria. Então não seja esse homem. Se dedique na lei do Senhor. Busque a lei do Senhor de dia e de noite. E acredite, é a maior bênção da sua vida. E glória a Deus por isso. Vamos seguir por causa do horário. Pois,
Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Na realidade é o contrário, né? Quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento. Sabedoria só dá vida. Sabedoria só dá alegria. Sabedoria só dá uma compreensão maior de quem Deus é. Sabedoria só dá intimidade com Deus. Olha, eu vou ser muito sincero agora, em nome de Jesus, como meu pastor fala, abrindo meu coração para você, em nome de Jesus. Eu não quero saber se você tem o conhecimento que você tem, o conhecimento que foi te dado, o conhecimento das coisas que... Olha, você pode ser quem for, mas se você não tem sabedoria, pra mim, você é só mais um. Mas ó, existem pessoas que podem nem ter dente na boca, mas quando bota o joelho no chão, eu quero estar do lado dessas pessoas. Eu quero estar junto dessas pessoas, porque essas pessoas são cheias de sabedoria. Essas pessoas são cheias da presença do Senhor. Essas pessoas se dedicam, se disciplinam a buscar a Deus todo dia. Essas pessoas sim têm a sabedoria de Deus. Eu não quero estar perto desses. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Eu tenho não sei quantos bilhões. Pra mim, não vale nada. Sabe por quê? Porque não tem a sabedoria do Senhor. Infinitamente mais poderoso e rico e possuidor de boas coisas foi Salomão. Salomão foi o homem mais rico da face da terra. Mas agora Salomão está dizendo que a sabedoria é correr atrás do vento. Eu quero estar com você. Eu quero estar com esse homem. Eu quero investir meu tempo com pessoas que pensam que buscar a Deus, que buscar o Senhor, que se dedicar a Deus, que se disciplinar em buscar a Deus todo dia é correr atrás do vento. Deus que me livre, que em nome de Cristo Jesus o Senhor me livre dessas pessoas. Que em nome de Cristo Jesus o Senhor me livre de perder tempo com essas pessoas. Mas você poderia, com esse network poderia te render bilhões também. Eu não quero. É de Satanás que vá para o fundo do abismo em nome de Cristo Jesus. Não quero. Eu prefiro o quê? Prefiro estar com o Senhor. Prefiro estar buscando o Senhor. O Senhor é meu pastor. E acabou. Porque, olha, a queda do homem é deixar de buscar a Deus. A queda do homem é esquecer de quem Deus é. A queda do homem é voltar para si. Aqui nós estamos vendo a queda de Salomão. Pelo amor de Deus, põe isso em sua mente. Você tem que se disciplinar em buscar a Deus todo dia. Esse é o seu maior tesouro. Essa é a maior bênção da sua vida. E vamos continuar por causa do horário. Pois quanto maior o conhecimento, ele diz sabedoria, mas porque ele tá tão perdido que ele nem estava conseguindo mais discernir conhecimento e sabedoria. E aí ele diz, quanto maior a sabedoria, quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Sim, quanto mais conhecimento você tem, mais tristeza você vai ter, mais desgosto você vai ter, mais perigo você vai ter, mais dificuldade você vai ter, mais aflição você vai ter, mais luta você vai ter. Sabe por quê? Porque quanto maior o conhecimento, mais distante de Deus você vai estar. O que o pai dele falou? Senhor, eu não peço que me dê muito, ao ponto de eu me esquecer do Senhor. Nem que me dê pouco, ao ponto de eu ter que roubar e desonrar o seu nome. Mas me dê o suficiente para eu poder viver em paz com o Senhor. Olha, aqui nós estamos vendo esse quadro de alguém que tinha muito, absolutamente muito, mais do que todos da história da humanidade. E se esqueceu de Deus. Não seja essa pessoa. Se dedique, se discipline em todos os dias para a honra e glória do Senhor buscar a Deus. E todos os dias o Senhor vai derramar sabedoria sobre você para a honra e glória do Senhor. E vamos seguir por causa do horário. Eclesiastes capítulo 2. Os prazeres não têm sentido. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. E aí você vê. O homem que está cheio de conhecimento, o homem que está cheio de posses, o homem que está cheio de poder,
ele pode experimentar de muitas, entre aspas, alegrias, que na realidade é pecado, que leva para o inferno. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Você vê, a alegria de nada vale. Diga-se de passagem, feliz é o homem que medita a lei do Senhor de dia e de noite e nela encontra bênçãos. E a própria alegria é encontrada quando nós meditamos na lei do Senhor. Agora ele diz, não, a alegria de nada vale. Claro, porque ele foi buscar alegria no pecado. Ele foi buscar alegria no prazer. Ele foi buscar alegria no desejo. Olha, 3 coisas que nunca se enchem. O inferno, a lagoa de fogo e o desejo humano. Ele foi buscar alegria hoje no desejo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Se de fato ele manteve o princípio ou não, creio que não. Porque se ele tivesse mantido, ele não teria entrado nesse caminho. Ou seja, manteve orientada pelo conhecimento. Porque se ele tivesse mantido pela sabedoria, ele não teria entrado por isso. Porque o pai dele falou, olha, a sabedoria está em meditar e refletir na lei do Senhor de dia e de noite. Aí está a sabedoria. Mas não, ele quis seguir o caminho do conhecimento, pronto. Então ele não se manteve debaixo, manteve a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. Nos poucos dias de minha vida, que bom que ele ainda entendia que tinha poucos dias. Olha, a maior vontade de Satanás é fazer com que você acredite que você viva nessa vida eternamente. Você não vive eternamente aqui. Pelo contrário, cada dia que passa foi um dia que nunca mais você vai poder voltar. Cada dia que passa foi um dia que nunca mais você vai conseguir fazer outra coisa. Cada dia que passa foi um dia que você está mais perto de voltar ao Criador. Então ponha isso em mente, que todos os seus dias sejam para a glória de Deus. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que vivem... Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servia-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Você vê, Deus o tempo inteiro ele disse, não é bom que o rei tenha mais de uma esposa. Não é bom que o rei tenha mais de uma aliança. O rei só deve ter uma aliança. O rei só deve ter uma esposa. O que ele fez? Que nada, eu vou ter logo 1000. Pronto, a queda dele. Perdeu a sabedoria. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não. Você só conservou com você o seu conhecimento. Sabedoria você perdeu. A sabedoria não é fixa. A sabedoria não fica. Você só tem sabedoria enquanto você está buscando a Deus. A partir do momento que você para de buscar a Deus, já era. Já era. Sua sabedoria é tipo um óleo. É um óleo que é derramado. Depois que ele acaba de derramar, já foi. Você perdeu. Põe isso em mente. O que fica é o conhecimento. Ou seja, o que ele conservou foi apenas o conhecimento. Não me neguei a nada. Opa! Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Olha, tudo que o desejo para ele chegou, todos os desejos que ele tiveram, ele não se negou. Pelo contrário. Não me recusei de dar prazer algum ao meu coração. Você vê, diga-se de passagem, o inferno e a lagoa de fogo jamais se acalmam. Da mesma maneira o desejo. Todos os desejos do coração dele, ele foi lá e concretizou. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E aí você vê como ele está tão perdido.
Um momento ele disse que nada vale a pena, que alegria ele nem teve. Agora ele não, na verdade eu me alegrei. Por quê? Porque ele está lembrando das futilidades dele. Mas ele volta à razão. Um pouco menos, talvez. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. E que recompensa é essa? Recompensa inútil. Recompensa inútil! Por quê? Porque não foi baseado na sabedoria. Porque não foi baseado em quem Deus é. Não foi baseado no foco do Senhor. Não, foi baseado nos desejos, na vaidade. O que é que vale? Nada. Vale nada. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. E aí você vê que coisa interessante, né? O homem que trabalha para Deus, o homem que se dedica a Deus, o homem que se disciplina a buscar a Deus de dia e de noite, tudo que ele faz, ele, Senhor, foi tudo maravilhoso. Foi tudo para a tua honra, foi tudo para a tua glória, foi tudo para o teu louvor, foi tudo para o Senhor. Ele se alegra. Enquanto o homem que vive para os desejos, o homem que vive para as suas vontades, ele olha depois de tudo e fala, foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Mentira, assim. Há muito proveito. Há muitíssimo proveito. Glorificar a Deus é um deles. E é o principal. A sabedoria e a insensatez. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Olha, diga-se de passagem, nada pode ser feito de novo. Só que, todos os dias a palavra do Senhor nos renova. Todos os dias a palavra do Senhor renova a nossa alma. Todos os dias nós somos renovados em quem Deus é. Ou seja, a adoração que você prestou a Deus ontem foi a de ontem. Se você não prestar adoração a Deus hoje, você ficou para trás. Você perdeu um dia de adoração que você podia ter dado a Deus. O momento que você teve, aquele culto que você não foi, aquela congregação que você não foi, aquele momento ali de buscar a Deus que você não foi, você perdeu. Ou seja, tudo tem proveito sim, se você usa com sabedoria. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, sem dúvida. Sabedoria é bênção. E nesse caso aqui, ele está falando de sabedoria, mas ele está vivendo o conhecimento apenas. Assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Só que aí que tá. Tem duas coisas aqui que são fantásticas. Olha, o sábio, todos os dias ele busca a Deus. O sábio, todos os dias ele se disciplina a buscar a Deus, a meditar na lei do Senhor de dia e de noite para a honra e glória do Senhor. Enquanto o tolo não. O sábio, quando ele voltar ao pó, ele vai ficar com Deus, em paz com o Senhor, enquanto o tolo não. Ou seja, ambos vão enfrentar a saída dessa vida. Só que a diferença é que um vai ter a bênção de Deus por toda a sua vida e o outro não. E um vai ter eternamente a presença de Deus e o outro não. Então, será que mesmo que ambos têm o mesmo destino? Não tem. Voltando, Salomão estava falando baseado no conhecimento que ele tinha, não na sabedoria de Deus. Seu pai Davi falava baseado na sabedoria de Deus. Ele não, ele está falando baseado no conhecimento. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. E aí você vê, Salomão estava tão cheio de si, estava tão cheio de vaidade, tão cheio de ego, que ele não, eu sou sábio. Olha, um dos princípios da sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E se você teme a Deus, você é humilde, você busca ser humilde. Salomão aqui, eu tenho sabedoria. O que acontece ao tolo também me acontecerá. Ou seja, ao tolo pode acontecer isso. Vai acontecer também a mim, que sou sábio. Não se soberbeça. Não se envaideça. Não se vanglorie. Lembra? A lei do Senhor. Então, que proveito eu tive em ser sábio? Olha, em ser sábio teve muitíssimo proveito. Agora, em ter conhecimento, nenhum.
Então, eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. E aí você vê, Salomão aqui, ele só está provando que ele só está falando o conhecimento, não a sabedoria. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. É aí que tá. Ele está totalmente errado. Deus se lembra daqueles que o buscam. Deus não se esquece de nenhum daqueles que o buscam. Mas ele está falando como um homem que só tem conhecimento, então ele não tinha esse entendimento. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Deus vai lembrar, mas ele está falando só como um homem que só tem conhecimento. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como o sábio pode morrer? Como pode o sábio morrer? Como o tolo morre? Ou seja, ambos vão morrer. Como é que isso pode acontecer? Olha, é aquela questão. Deus livra o homem justo, Deus livra o homem sábio, o homem que teme a ele, o homem que busca ele da morte. Ah, vai morrer? Sim, materialmente sim, mas espiritualmente. Pelo contrário, o sábio, aquele que busca a Deus, aquele que se debruça a Deus, o tempo inteiro Deus guarda. O tolo não. É simples. Mas ele, como Salomão só estava falando na base do conhecimento, ele não tinha nem essa compreensão. O trabalho árduo é inútil. E aí você vê, o trabalho árduo é inútil. Você vê, o Senhor o tempo inteiro ele diz, trabalhe, se esforce, se empenhe. Por quê? Porque não é o trabalho que você está fazendo que é bom. É o louvor a Deus, é a gratidão a Deus, é o esforço que você faz a Deus. O trabalho é só um meio de você glorificar a Deus. Misericórdia. É difícil entender isso? O seu trabalho é louvor a Deus, é gratidão a Deus. Você escolhe. Você quer viver sua vida baseado no conhecimento? O trabalho é inútil, não vale de nada. Ou você quer viver sua vida em tudo que eu vivo é para louvar a Deus, é para glorificar a Deus, é para exaltar o nome do Senhor. É uma escolha. Escolha. O que você quer? Ou então, nem pense em nada, viva a sua vida, lá vão ter. Creio eu que tanto viver a vida lá vão ter, quanto viver a vida baseada no conhecimento apenas, são meios de vida muito ruins. Porque você vai viver totalmente distante de Deus. Agora, você viver em dedicação a Deus. Eu estou trabalhando aqui para Deus. Eu estou montando isso aqui para Deus. Eu estou destruindo isso aqui para Deus. Eu estou construindo isso aqui para Deus. Eu estou fazendo isso aqui para Deus. É outra realidade. É outra realidade. É outra coisa. Vamos seguir. Por isso, desprezei a vida. Se ele está distante da vida, você acha que a vida ele vai amar? Pois o trabalho que se faz debaixo do sol parece-me muito pesado. Olha, deixa eu te falar, a questão não é o trabalho ser pesado ou leve, mas a questão é o propósito que você tem com o trabalho que você tem. Você pode fazer o trabalho mais pesado do mundo ou mais leve do mundo, mas se aquele trabalho que você está fazendo é para louvor a Deus, é uma bênção. E você vai se alegrar. Agora, se o que você está fazendo não é para louvor a Deus, misericórdia. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Você vai ter esse entendimento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E aí você vê, o homem que não tem a sabedoria de Deus, ele nunca entende que tudo que ele faz é para honra e glória a Deus. Ele só consegue ver aqui, ao nível humano. Só consegue ver aqui ao nível horizontal e para ele é isso e acabou. Não é assim. Não é assim. Se você não consegue entender que você vive para Deus e o que você está fazendo hoje e eternamente é para o Senhor, sua vida não tem sentido, sua vida é péssima. Não viva assim. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo, ou seja, quem o suceder? Todavia, terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Lembra que Deus falou que o próprio Deus, ele pega as coisas dos tolos, dos ímpios, e armazena para os filhos dele? E armazena para os sábios? E armazena para os que temem a ele? Como é que isso não faz sentido?
Presta atenção, entenda isso. Se você ama seus filhos, se você ama sua família, se você ama a sua posteridade, ensine a lei do Senhor. Caso contrário, sua vida não vai bem. Você vai, né? Todo dia você vai viver assim. Nada faz sentido, não vale a pena viver. Não vale a pena você viver desse jeito. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Olha, deixa eu te falar. Se você lembrar que tudo que você fez, tudo que você trabalhou, toda a sua vida foi baseado em glorificar a Deus, você vai se alegrar muito. Mas é muito. Mas é muito mesmo. Agora, se você viver uma vida baseada em buscar seus desejos, em buscar a sua vontade, em satisfazer o seu coração, você vai ficar muito mal. Você realmente vai se desesperar. Você realmente vai viver desesperado. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou para aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. E aí, diga-se de passagem, olha, é Deus quem garante aquilo que é e aquilo que vai ser. Lembra que Deus falou, sou eu quem honro, sou eu quem dou, sou eu quem tiro. Então assim, pelo fato dele só estar analisando isso baseado na visão humana, não faz sentido. Mas quando ele lembra, mas aí que tá, a sabedoria do Senhor nos ensina o contrário. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço e de toda a sua ansiedade com o trabalho debaixo do sol? Muitíssimo proveito. Porque todo o seu trabalho e todo o seu esforço é para Deus. É para glorificar quem Deus é. Versículo 23. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, sua mente não descansa. Isso também é absurdo. E aí você vê coisa interessante, né? É justamente o oposto. O tempo que a gente tem para descansar é para descansar nosso corpo. Mas já pensando no que mais a gente pode fazer a Deus. Isso é bom demais. Isso é uma maravilha. Mas vamos seguir. Versículo 24. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Olha, na realidade é o seguinte. Você pode não comer, você pode não beber, você pode nem ter prazer no seu trabalho. Mas se você busca a Deus, se você busca se dedicar ao Senhor, tudo passa a ter prazer. Tudo passa a ser bom. E vi que isso também vem da mão de Deus. E agora pelo menos aqui pelo menos, e vi que isso também vem da mão de Deus. Pelo menos aqui, ele começou um pouquinho a lembrar de Deus, né? Mas é aquela questão, o homem médio, né? O homem comum, digamos assim, ele pode falar, não, as coisas boas vêm de Deus e tal. Mas ele não consegue admirar a grandeza de Deus. Ele não consegue admirar a beleza de Deus. Ele não consegue admirar quão grandes coisas o Senhor fez e faz. Olha, para o homem não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar paz e encontrar prazer em seu trabalho. Isso vem das mãos de Deus. Essas coisas sim vêm da mão de Deus. Mas ele esqueceu de uma coisa que é muito melhor. Buscar a Deus. Buscar a Deus também vem de Deus. E é a base para tudo. Mas ele estava perdido, não tinha nem mais sabedoria, então ele não conseguia lembrar do mais importante que era buscar a Deus, que era se dedicar ao Senhor. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Você vê, ele tinha certeza que ninguém mais curtiu a vida do que ele. Quem mais aproveitou a comida e os prazeres do que eu? Ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria. Isso aqui é verdade. Isso aqui é pura verdade. Ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria. Verdade. Isso aqui, você vê. Até aqui ele falou com conhecimento, mas aqui ele falou com sabedoria. Até aqui ele falou o que qualquer homem que estuda, que se dedica, que para meditar, refletir, pensar,
Qualquer filósofo que, de fato, filósofo é aquele que pensa e raciocina, qualquer pessoa que, de fato, se debruça sobre determinadas coisas, chega a essa conclusão. Mas aqui ele falou com sabedoria. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. De fato. Olha, e como é que você sabe que você agrada a Deus? Aí que tá. Se você tem fé no Senhor, se você busca o Senhor, se você está aqui para honra e glória do Senhor, você está agradando a Deus. Porque estamos aqui comendo, refletindo, meditando na lei do Senhor, plantando em nossa alma a lei do Senhor, e isso agrada a Deus. Então isso é bênção de Deus. E agora aqui ele falou com sabedoria. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. O conhecimento e felicidade. Opa, ele lembrou. Olha, Deus dá conhecimento, dá. Olha, tem gente que nunca entrou em uma academia, em uma escola, numa faculdade, mas sabe fazer coisas que nem mestres e doutores têm entendimento. Porque Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento. E felicidade. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Agora ele está falando com sabedoria. Agora Salomão falou pela primeira vez aqui com sabedoria. Glória a Deus, glória a Deus. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. É pura verdade. É a mais pura verdade. O pecador, o homem ímpio, o homem infiel, Deus faz com que essas pessoas trabalhem para o justo. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e é correr atrás do vento. No caso, né, isso aqui também é inútil no sentido de o entendimento que ele tem, né, o entendimento que ele tem a respeito do pecador. Isso é correr atrás do vento. Voltou com a sabedoria, voltou com o conhecimento dele. Porque ele queria, né, que o pecador pelo menos se mantivesse. Claro, porque ele estava pecando. Claro, porque ele estava vivendo a vida de pecado. Claro, porque ele estava no meio do pecado. E aí aqui a gente consegue discernir bem entre conhecimento e sabedoria. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Já o pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. Claro, ele vive no erro, no pecado, na falha. Então, claro que ele discorda, né? Que Deus armazene e guarde riquezas para dar ao que agrada a ele, ao que agrada a Deus. É correr atrás do vento. Olha, presta atenção. Que a sua vida seja baseada na sabedoria do Senhor. Em buscar a Deus. Em buscar quem Deus é. Em querer o Senhor. Em se dedicar ao Senhor. Em se disciplinar. Para todos os dias você meditar na lei do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Escreve aqui, Escreve aqui vento. Escreve aqui vento. Escreve aqui V-E-N-T-O. Escreve aqui vento. Para eu saber que chegou até o fim. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 190, em nome de Jesus, estarmos aqui juntos para a honra e glória do Senhor. E é isso. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E até amanhã, dia 190, em nome de Cristo Jesus. Amém.